E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. Ele era o mais fraco, mas foi treinado por deuses e se tornou o mais forte da guilda. Galera, saiu mais episódios do anime onde o prota fez o treinamento do Saitama e agora está muito apelão. Então já se inscreva para não perder os próximos recaps. Deixe seu like e bora que bora para mais um vídeo. E nesse mundo, o normal é se tornar um aventureiro quando for jovem, porque o poder mágico que é a base da força de um aventureiro, dificilmente crescerá se você não o treinar enquanto for jovem. Porém o nosso protagonista de 30 anos vai mostrar que seus sonhos podem se tornar realidade. A história se inicia mostrando o protagonista Rick Gladiador sendo treinado pelos monstros, que são seus mestres. Os monstros comentam que ele se desenvolveu muito nos últimos 2 anos de treino, e que seu futuro teste para rank, não vai ser problema agora. Logo depois Rick diz que está longe de se igualar à força deles. A cena muda, e o prota vai até o local do teste para se tornar um aventureiro rank E. Durante sua inscrição, a atendente reconhece ele, seu nome é Alisa. 2 anos atrás, eles dois trabalhavam como atendentes da guilda. Porém o Rick pediu demissão para seguir seu sonho de se tornar um aventureiro, deixando a Lisa surpresa com isso tudo. O prota envergonhado nos conta que o normal são as pessoas começarem como aprendizes de rank F na adolescência, e logo depois se tornam aventureiros novatos de rank E, dentro de 2 anos. A Lisa pergunta o que ele ficou fazendo durante esses 2 anos, ele responde que ficou treinando com seus professores nas montanhas. Do nada chega um bêbado chamando a moça para sair, ele segura suas mãos dizendo que é obrigação das mulheres obedecer. O Rick pede calma ao cara, afastando ele da Lisa. O cara bêbado acaba desmaiando de tão bêbado que estava. Então sua amiga entrega a ele sua inscrição, e quando estava saindo do local, uma garota chamada Reanete que está vestida com roupas de empregadas, veio buscá-lo. Enquanto isso no local da inscrição, a gente descobre que o cara bêbado chamado Domold é um ex-aventureiro de rank A, que estava sendo procurado por agressão, e quando eles reparam na armadura do bêbado, percebem que ela está toda amassada, e ficam surpresos que o protagonista conseguiu fazer aquilo. Depois disso Rick vai fazer seus exames físicos para participar do teste, e a gente vê que ele é um baita de um gostoso kkk. Os avaliadores ficam surpresos que ele tem 32 anos. Depois do exame físico, ele vai fazer outros testes junto com os outros participantes. O teste consiste em ver a quantidade de energia mágica de cada um. Quando chega a vez do protagonista, todos ficam zoando ele pois sua magia é classificada como F-, quase não tendo magia. Só que, quando ele estava saindo, a bola de cristal racha. Seu próximo teste é um medidor de forças, eles devem socar um saco de slime que absorve qualquer ataque poderoso. O prota se lembra que já treinou com um saco parecido a esse, porém era um saco muito mais forte que era tão duro quanto presas de dragão. Seu mestre faz uma demonstração e diz que conseguiria destruir 200 de uma só vez. De volta ao presente, o teste começa, chegando a vez de um garotinho de apenas 11 anos, que é filho de um duque e tem magia equivalente a um rank C. Então o garotinho carrega sua magia, e solta um foguinho minúsculo, mas todos ficam surpresos, pois aparentemente para o nível que eles estão aquilo era grande coisa. Apenas o protagonista pensa o oposto, pois durante seu treinamento, ele já enfrentou magias muito mais poderosas que aquela, deixando ele surpreso com o nível baixo do teste que ele está fazendo. Então chega a sua vez, e quando ele estava indo, um jurado ressalta para ele que alguém se tornando um aventureiro aos 30 anos não poderá esperar nenhum crescimento mais tarde, pois ele não iniciou seu treinamento enquanto jovem, e ressalta que no teste de medição de magia anterior ele foi muito mal, e pede ele para desistir. O prota pensativo se lembra de todo o treinamento que teve, e resolve continuar. Ele se prepara, faz a pose, e dá um mega soco quebrando o saco de slime, deixando todos impressionados e querendo saber quem era o protagonista. O garotinho prodígio fica com inveja, mas diz que sua especialidade é magia defensiva, e quando tiver essa medição ele vai mostrar quem é o melhor. O anime dá um corte seco, já mostrando o final do teste de defesa, onde mais uma vez o protagonista foi muito bem, deixando o prodígio pasmo. O cara que estava lançando as magias, diz que vai usar uma magia superior dessa vez. O cara canaliza sua magia e usa contra o protagonista, criando um ciclone até o céu, impressionando um cavaleiro do reino chamado Sylvester Elcernia. Ele vai até o local e pergunta o que está acontecendo,
e uma das avaliadoras explica a situação a ele, deixando o cavaleiro surpreso com os feitos do protagonista e fica mais surpreso quando vê a idade do prota. Enquanto isso, Rick faz seu teste escrito. Seu primeiro dia de testes acabaram e a empregada veio buscá-lo novamente. Ela pergunta como foi nos testes, ele responde que foi ótimo no teste escrito, porém tirou F- nos testes de capacidade mágicas. O garotinho prodígio chega cheio de raiva, e começa a chorar, dizendo que ele tirou o momento dele de brilhar, e chega sua irmã mais velha chamada Angélica, achando que o prota fez o moleque chorar. Ela desafia Rick para um duelo, jogando sua luva perto dele. O prota pega a luva para devolver a ela, mas ele não sabia que isso era um gesto de aceitação do duelo. Momentos depois, já na arena de batalha, a garota diz que cada participante pode criar um requisito após a vitória, então ela diz que o perdedor deve agir como um escravo do outro até a morte. A empregada diz a Rick que a garota é uma cavaleira de segunda classe dos Cavaleiros do Reino, e que estaria no mesmo nível que um aventureiro rank B. O prota fica com medo pois ele é um rank F que acabou de se registrar como um aventureiro. A empregada pede para ele se lembrar do seu treinamento durante esses 2 anos, dizendo que ele deve ter mais confiança em si mesmo. Ele fica mais calmo e agradece ela. A batalha começa, e a Angélica usa um dos seus golpes para impressionar o protagonista, dizendo que é conhecida por sua velocidade, onde é uma das mais rápidas do reino. Então ela ataca novamente, mas o prota fica tranquilão pois para ele, ela está em câmera lenta e desvia facilmente. Ela fica surpresa, e ataca novamente mas acaba tropeçando em uma pedra, e o golpe vem com muito mais força, mas mesmo assim o prota desvia, pois o cara é brabo e apelão. Ela finge que foi tudo proposital e ataca com seu golpe mais forte que só pode ser usado apenas 3 vezes por dia. O Rick novamente desvia. Ela continua atacando, e o prota resolve revidar. Ela acaba tropeçando novamente, e ele acerta o murro no chão criando um buraco enorme. Ele fica surpreso achando que ela é muito boa por ter desviado, e ela fica aliviada, pois apenas conseguiu desviar porque tropeçou. O prota resolve ir com tudo, mas ela acaba se rendendo e diz que vai deixar ele vencer dessa vez. Quando ela estava indo embora, ele se lembra do combinado que fizeram no início do combate onde ela deveria ser sua escrava pro resto da vida, porém ela mete o pé e sai correndo. A empregada diz que em breve vão anunciar os aprovados no teste preliminar, e que seus mestres vão vir para ver como ele anda se saindo, deixando o prota com pressentimento ruim sobre tudo isso. Então é mostrado um conto de fadas antigo. Nele diz que quem derrotar o monstro supremo ganhará um tesouro capaz de conceder qualquer desejo. No entanto, o narrador ainda não conseguiu derrotar essa entidade, mas acredita que os novos aventureiros que estão por vir serão capazes de fazê-lo. A tenda da guilda anuncia que os resultados dos testes serão dados, e que os cartões dos participantes brilharão em azul se eles tiverem passado, indicando que devem retornar no dia seguinte para a segunda parte da prova. Rick duvida se passou, mas Hannah o incentiva a ter mais confiança, pois ela acredita que ele vai passar. Enquanto ele teme ver seu cartão, este começa a brilhar e fica azul, deixando totalmente feliz por ter passado. Ao sair da sala, ele sente um cheiro estranho e um jovem arrogante, Mauricinho, se aproxima de Hannah, apresentando-se como o filho mais velho da família que governa o norte, chamado Ter. Rick não gosta da atitude do jovem, que insiste em saber o nome de Hannah e tenta dar em cima dela, dizendo que seu nome é lindo. Rick tenta se apresentar, mas Ter o ignora, chamando-o de homem de meia idade. Depois de humilhar Rick, Ter continua a paquerar Hannah, dizendo que perdeu algo e pergunta se ela quer saber o que é. Hannah simplesmente diz que não, mas ele continua a tagarelar, afirmando que perdeu seu coração no fundo dos olhos dela. Rick fica chocado com essa cantada horrível, e Ter sugere que Hannah vá para o norte com ele para ser sua segunda esposa. Rick não fica parado e interfere, dizendo que Hannah é sua namorada e que ele não pode simplesmente assistir enquanto ele a corteja. Ter começa a debochar de Rick, vendo seu cartão e percebendo que ele é um aventureiro de rank F, mesmo estando próximo dos 40 anos. Rick argumenta que também parece ter 25 anos e que não é tarde demais para ele, mas Ter revela ser um instrutor de rank A e diz que Rick não consegue determinar a força de quem está diante dele, tendo alcançado o rank A aos 14 anos. Ele volta a falar com Hannah, pedindo que ela abandone Rick e vá com ele, mas ela recusa, dizendo que está na companhia de Rick e que, além disso, ela diz que Ter é fedorento.
Depois de receber essa recusa, Ter simplesmente some, ameaçando que, se for o examinador de Rick na batalha simulada, ele fará com que Rick perceba a diferença entre eles e acredita que, fazendo isso, Hannah vai cair na real e se afastar de Rick. Ter pensa que a situação se transformou em uma grande bagunça, então se afasta, pedindo desculpas para Hannah. Mais tarde, Ter vai beber, e seus irmãos reclamam que um homem de meia idade os humilhou durante o teste de admissão. Ter começa a conectar os pontos que seus irmãos estão falando com um homem que ele acabou de conhecer e fica ainda mais irritado com Rick. Algum tempo depois, quando chega a hora da segunda prova, Hannah pede a Rick para ser gentil com eles, mas ele diz que não é ele quem deve ser gentil e se pergunta o que acontecerá se ele enfrentar Ter. Nesse momento, um homem chamado Link se aproxima, dizendo que será o examinador de Rick para o segundo teste, o que deixa Rick feliz pois o examinador não vai ser o Ter. Lynx muda de assunto, dizendo que ficou surpreso ao saber que Rick passou de recepcionista para aventureiro aos 30 anos. Rick acha que ele vai falar mal dele, mas Lynx admira sua coragem e diz que também quer ser como ele, revelando que começou como aventureiro aos 24 anos. Rick compartilha que tem um sonho de se tornar aventureiro, e Lynx entende, dizendo que para realizar seu sonho, ele precisaria alcançar pelo menos o rank A, mas lamenta que levou quase 20 anos para alcançar o rank B. Rick simpatiza com a história de Lynx, pois ambos têm idades próximas e motivações semelhantes. Enquanto conversam e se conhecem, Ter observa de longe, e quando Lynx se afasta, é abordado por Ter, que não tem boas intenções. Mais tarde, enquanto Rick está feliz, é anunciado que o examinador Lynx adoeceu e que Ter será o responsável. Todos ficam tristes com essa notícia, pois Ter é conhecido como um gênio que alcançou um rank alto aos 17 anos, mas também tem o apelido de triturador de rank F, divertindo-se a cada ano ao esmagar novatos que chamam sua atenção. Rick pensa que chamou tanta atenção que Ter deve estar doidinho para pegar ele de porrada. Enquanto isso, ele está sediando os novatos, ou melhor dizendo, se exibindo com sua força. Já Rick está em pânico. Hannah pergunta se ele não tem confiança em si mesmo, e ele diz que todos estão sempre mandando ele desistir, dizendo que é impossível. Hannah questiona o contrário, dizendo que, se as palavras dos outros podem fazer sua confiança cair, então suas palavras poderiam dar-lhe confiança. Ela diz que confia nele, sabe que ele é forte e acredita que ele pode vencer o homem fedorento com certeza, e pergunta se ele acredita nela. Rick diz que sim, obviamente, e agradece a garota. Enquanto estão nessa situação, uma pessoa encapuzada se aproxima, oferecendo-se para ler a sorte de Rick, apontando para uma mesinha com uma bola de cristal. Rick tem a brilhante ideia de ir até essa esfera mágica, e o encapuzado pede para ele se sentar em uma cadeira que, na verdade, é um feitiço de teletransporte que o leva para outro lugar. Fred tira o capuz e revela ser o mesmo garoto chato de sempre. Hannah agarra Fred pela camisa, ordenando que ele diga para onde mandou o Rick, e quando ele se recusa, ela começa a cortar seu cabelo com um dedo e ameaça arrancar seus olhos se ele não contar o que ela quer saber. Fred diz que Rick não deve estar muito longe, pois sua magia não permite levar pessoas para locais tão afastados. Enquanto isso, Rick se encontra nos fundos do local de testes, confuso com o que acabou de acontecer. O mordomo e seus capangas se aproximam, dizendo que precisam colocar Rick para dormir um pouco. Rick se questiona se estão realmente falando com a pessoa certa, e o senhor afirma que não está errado, pois são os guardas pessoais de elite da família Armil. Rick percebe que estão falando daqueles 3 irmãos perturbados. Um dos capangas diz que Rick irá falhar no teste sem nem mesmo conseguir participar, e Rick se sente injustiçado. No entanto, o velho continua a avançar em sua direção, ameaçando. De repente, os mestres de Rick aparecem para intervir e perguntam o que ele está fazendo ali, afinal ele tem um teste para participar. Um dos capangas, um ogro gigante, pergunta o que eles querem, e Rick tenta salvar a vida daqueles idiotas que estavam na sua frente, dizendo aos seus mestres que aqueles homens estão apenas o aquecendo antes do teste. Rick começa a mandar aqueles homens se retirarem, pois suas vidas estão em perigo. Mesmo ouvindo tudo isso, o careca tenta dar uma paulada na cabeça do ogro, mas sua arma se quebra toda, e como não fez nem cosquinha o ogro começa a analisar o prota,
dizendo que ele melhorou sua força física até certo ponto, mas não gostou porque relaxou no embate com a arma. O careca tenta socá-lo, mas o ogro segura sua mão e a quebra, e depois cura a mão do cara, dizendo que podem fazer isso várias e várias vezes. O velho mordomo começa a entender a situação e o mestre elfo de Rick pergunta se isso é aquela situação onde eles tiveram um problema e inventaram um pretexto para brigar, e vendo que com certeza essa era a situação, ele diz que vai arrumar um jeito pacífico de terminar tudo isso, mas de pacífico não tinha nada, o cara simplesmente saca um 3/8 gigantesca. E então aqueles homens tentam avançar contra ele, mas ele começa a disparar contra todos, e em meio à confusão, eles pegam a Loli como refém, ordenando que todos fiquem imóveis. Eles começam a questionar se ele sabe o que está fazendo e dizem que, por seu próprio bem, é melhor libertá-la. A garotinha então pergunta o que ele está fazendo, e Rick diz a Lizere que ele está apenas brincando. O homem ordena que ela fique quieta, tratando-a com rudeza, e ela reclama que isso dói, ativando sua magia e lançando todos no ar. Eles ficam assustados por ela ter usado sua magia tão facilmente, apenas dizendo toma. O velho então a reconhece e diz que ela tem apenas 10 anos e é a vampira mais poderosa, um prodígio, a criança demônio da devastação, a Lizard Drakil. Ele também menciona que o outro é um meio-elfo, meio-humano, que, apesar de sua aparência jovem, tem mais de 50 anos e é conhecido como o maior artesão do mundo. Liz é o anão, e o ogro, com sua força incomparável e sua inteligência, é a besta sábia Brookstone Ashore. O velho reconhece que eles são parte do punho de Orichalco. A garota continua lançando magia em todas as direções, e Rick diz que simplesmente vai prosseguir com seu teste. Ele então retorna até Honey, ileso, e depois de ela lidar com o garotinho, Link chega, todo ferido. Henrique pergunta sobre ele ter adoecido repentinamente, e ele revela que foi Ter quem o atacou. Ele conta que Ter perguntou sobre seu sonho, e ele explicou que vem de uma área pobre e deseja criar uma escola lá para que as crianças possam se tornar aventureiras. Isso deixou Ter muito irritado, falando que um homem de terceira categoria que começou mais tarde do que todos quer criar uma escola para produzir mais pessoas de terceira categoria. Ele então começa a agredir Raster, deixando-o em uma situação lastimável. Lynx diz que isso o deixou muito irritado, mas ele não podia reagir contra Ter e simplesmente afirma que não tem culpa alguma. Rick se levanta e vai diretamente até Ter, enquanto Ter continua se divertindo ao causar sofrimento em outras pessoas. Rick, muito irritado, se dirige a ele, pronto para fazê-lo voar. O bagulho vai ficar louco. A luta entre Ter e o candidato ao teste começa, enquanto Adolf observa do público, não esperando muito de um teste para ranquear. Ele então quebra a quarta parede, falando diretamente conosco, explicando os 4 fundamentos principais: força, destreza, quantidade de mana e controle mágico, que são cruciais para um aventureiro. Adolf possui a habilidade de ver as pontuações desses fundamentos em outras pessoas, o que o torna um avaliador talentoso. Ele examina Ter e descobre que, embora não seja um ranquear, é um oponente formidável. No entanto, usar sua habilidade por muito tempo causa dor em seus olhos. Enquanto isso, Lisa conversa com Honey sobre ter visto ela com Rick na noite anterior, revelando que eles trabalharam juntos quando ele era recepcionista na guilda. Honey confirma que ela é membro do mesmo grupo que Rick. Alita se junta a eles, mas fica assustada ao ver que eles têm um orc como membro da equipe. O Dwarf tenta atrair Honey para o seu lado, mas ela percebe suas intenções duvidosas e recusa. Eles notam a presença de uma garota diferente no grupo, que Honey apresenta como uma ex-colega de trabalho de Rick. Então chega a vez de Rick, e Honey expressa confiança nele achando que vai ganhar, mas Lisa lembra que seu oponente é Ter, conhecido por ser duro com seus examinandos. No entanto, Shorka afirma que Rick não terá problemas. Do outro lado do público, Angélica apoia seu irmão, enquanto Fred clama por vingança. Ter inicia um diálogo com Rick, surpreso por ele ter escapado de seus guardas, mas os considera insignificantes. Rick questiona o motivo de Ter escolher o caminho de aventureiro, e Ter responde que é talentoso e que ser um aventureiro aumentará seu status como nobre. Rick nota o desrespeito de Ter pelo status de aventureiro e o manda ter mais respeito com alguém mais velho que ele. Ter começa com a magia Tiro de Gelo, e Ter percebe que ele está tremendo, interpretando como medo,
mas Rick está apenas controlando sua raiva. Ele segue o conselho de Hannah de usar o primeiro minuto para acalmar seus sentimentos e analisar o oponente. Ter lança um ataque de terceiro nível, chama iluminada, sem encantamento, revelando sua força. Rick é atingido, mas permanece de pé, imperturbável. Lisa está preocupada, mas Shork está tranquilo, considerando o ataque insignificante. Shork revela que treinou o corpo de Rick para compensar sua falta de mana, colocando pesos enormes em suas pernas para aumentar sua resistência. Rick teve que treinar exaustivamente as outras áreas para compensar sua deficiência de mana. Voltando à luta, Ter lança um ataque composto de quarta natureza, Furacão Cortador, mas Rick resiste. Shork explica que Rick construiu uma força física absurda e aprendeu o básico do controle mágico com Eldar por 2 anos, desenvolvendo uma defesa mágica. Ter continua atacando, mas Rick defende facilmente. Ter decide usar suas próprias mãos, mas Rick o afasta com a pressão de seus punhos. Rick percebe que Ter não se preocupou em aperfeiçoar suas habilidades, confiando em sua vasta quantidade de mana. Ter acha que as defesas de Rick foi apenas uma coincidência e ataca novamente, mas Rick o acerta com um soco, ele sobrevive usando uma magia defensiva. Ter continua a menosprezar as habilidades de Rick, chamando-os de sorte. Rick explica que usou apenas destreza para retaliar os ataques. Ter pergunta como Rick ficou tão forte em tão pouco tempo, e Rick lembra dos treinamentos rigorosos que o tornaram mais forte. Shork revela que Rick morreu algumas vezes, mas foi revivido com magia de cura. Rick explica que seu sonho de se tornar um aventureiro motivou a continuar treinando, além de seu objetivo de derrotar o monstro mais forte, Kaiser Alapi. Ter zomba disso, considerando a lenda do herói Yamato apenas um conto de fadas. Ter usa uma magia poderosa para transformar-se em um monstro gigantesco, mas Rick prepara um simples tiro de ar. Ter menospreza o ataque, mas Rick revela que praticou esse movimento 100 milhões de vezes. Os dois atacam ao mesmo tempo, mas o ataque de Rick destrói a armadura de Ter, vencendo a batalha facilmente. Ele é elogiado por seus mestres, que notam seu crescimento. Rick agradece a todos pelo apoio, mas eles preferem comemorar com uma refeição. Ter tenta se convencer de que está bem, mas Rick pergunta sarcasticamente como ele está se sentindo após perder para um plebeu. Ter se irrita, mas decide se esforçar para derrotar Rick na próxima vez. Todos ouvem os resultados do teste de ranquear, enquanto Rick se isola, parecendo mais calmo. Hannah percebe a mudança e Rick admite que estava refletindo sobre algumas coisas. Rick estava se lembrando de sua infância, quando era fascinado por histórias de aventureiros. Ele disse aos pais que queria ser um aventureiro como o personagem do livro chamado Yamato. Sua mãe o alertou sobre os perigos dessa profissão, dizendo que ele poderia acabar morto a qualquer momento, e aconselhou que ele escolhesse outra carreira. O pai de Rick reforçou, dizendo que ele deveria focar em conseguir um emprego estável e decente. Mais tarde, Rick foi a uma consulta, onde um funcionário informou que ele possuía uma habilidade inata, algo raro, mas ainda não sabiam qual era essa habilidade. Rick perguntou se tinha o mesmo tipo de poder que Yamato, e o funcionário confirmou, mas explicou que o poder não se manifestaria através de treinamento, ele deveria apenas relaxar e esperar que surgisse naturalmente. Empolgado, Rick correu para casa, prometendo contar aos pais que se tornaria um aventureiro assim que sua habilidade se manifestasse. Na escola, seus colegas perguntaram sobre a habilidade, mas Rick disse que ela ainda não havia aparecido, embora acreditasse que um dia surgiria. Anos se passaram e a habilidade de Rick ainda não se manifestava. Na adolescência, amigos sugeriram que ele se tornasse aventureiro mesmo sem habilidade, já que muitos aventureiros ganhavam dinheiro sem poderes. No entanto, Rick não via isso como o verdadeiro significado de ser um aventureiro. Assim, ele decidiu trabalhar como recepcionista em uma guilda chamada Tarroldes. Seus pais ficaram felizes, considerando que ele havia conseguido um emprego estável. Para comemorar, a mãe de Rick preparou um jantar especial. Rick continuou trabalhando na guilda até que, um dia, uma nova funcionária chamada Lisa começou a trabalhar lá também. Como ela era iniciante, tinha dificuldades em atender os aventureiros. Rick,
já mais velho, ajudou a Lisa, entregando a recompensa certa para um aventureiro e dizendo a ela para não entrar em pânico ao atender os clientes. Ele também informou sobre recentes aparições de monstros na cidade e que uma missão seria anunciada para lidar com a situação. A maioria dos monstros era de baixo nível, então a missão seria de rank D. A Lisa decidiu se preparar para lidar rapidamente com a situação. Sozinho na guilda, Rick foi surpreendido por Zaid, que apareceu repentinamente com uma expressão assustadora. Zaid tirou do bolso uma medalha de rank B, informando que havia sido promovido e que poderia começar a ganhar a vida exclusivamente como aventureiro. Rick o parabenizou, mas sentiu-se triste, comparando-se a Zaid, pois durante 14 anos ele havia feito o mesmo trabalho sem avançar. Ele se lembrou que sua vida era estável e sem reclamações, mas ainda acreditava que seria mais feliz se tivesse se tornado aventureiro. Enquanto Rick estava perdido em pensamentos, ouviu os gritos de civis que encontraram monstros. Ele saiu para verificar e se deparou com um troll gigante, um monstro de nível médio. Ele estranhou a presença da criatura na cidade. Hannah, uma garota, passou pelo local, e Rick entrou na frente dela para protegê-la. O troll começou a caminhar lentamente em direção a eles. Hannah pediu para Rick se afastar e, em seguida, matou o troll em um piscar de olhos, partindo-o em vários pedaços. Ela agradeceu a Rick por tentar salvá-la, revelando que era uma aventureira. Rick expressou admiração pelos aventureiros de rank alto e tentou adivinhar o rank de Hannah, mas ela revelou que era de rank S. Rick ficou boquiaberto e finalmente entendeu por que nunca havia visto registros dela na guilda, pois aventureiros de rank S são supervisionados pelo escritório principal. Aproveitando a oportunidade de conhecer uma aventureira lendária, Rick contou a Hannah sobre seu sonho de infância de se tornar um aventureiro e derrotar Kaiser Sapi. Ele revelou que possuía uma habilidade inata que ainda não se manifestou. Rick perguntou se teria alguma chance de se tornar aventureiro mesmo sendo mais velho. Hannah disse que ele mostrou coragem, uma característica importante para um aventureiro, mas lembrou que aumentar a mana se torna impossível com o tempo. Portanto, sem uma quantidade suficiente de mana, seria difícil seguir esse caminho. Rick tentou desapegar desse sonho de infância, mas fez uma piada para aliviar o ambiente, convidando Hannah para sair. Surpreendentemente, ela aceitou. No dia seguinte, a Lisa notou o bom humor de Rick, dizendo que ele parecia outra pessoa. Zaid apareceu novamente na guilda, gabando-se por ser aventureiro de rank B. Rick decidiu lhe dar uma missão adequada ao seu rank, mandando-o caçar alguns lobos das sombras. Após finalizar o trabalho, Rick voltou para casa contente, pensando que sua vida não era tão ruim, especialmente porque vai jantar com uma garota linda. No caminho, mais monstros atacaram a cidade, interrompendo o encontro. Ele encontrou Hannah lutando contra os monstros e decidiu ficar afastado para não atrapalhá-la. Após Hannah derrotar os monstros rapidamente parecendo que eles não eram nada, a garota relembrou do seu passado, onde estava em uma casa pegando fogo, e no meio daquilo tudo, ela viu um cara de longe. Voltando no presente, a garota fica assustada com a lembrança. Rick tentou acalmá-la. Nesse momento um monstro aparece, mas Zaid e seu grupo apareceram para salvá-los. Zaid explicou que a guilda preparou uma missão de emergência, pedindo para Rick e Hannah se afastarem. Rick sentiu inveja do poder dos aventureiros e percebeu que ainda queria se tornar um aventureiro. Hannah pediu para saírem dali, pois a situação estava perigosa, mas Rick tentou acalmá-la dizendo que Zaid e os outros dariam conta da ameaça. No entanto, Hannah revelou que havia um dragão próximo e que ela perdia o controle da magia quando sentia a presença de um dragão. Rick duvidou da presença de um dragão, mas logo a criatura apareceu, deixando todos impressionados. Ele deduziu que os monstros estavam fugindo do dragão. Zaid lembrou das instruções sobre como aventureiros abaixo do rank A deveriam agir ao ver um dragão, mas seu parceiro de grupo atacou a criatura, deixando-a ainda mais irritada. Zaid decidiu que deveriam fugir, mas o dragão os prendeu com uma barreira. Sentindo-se em perigo, Rick decidiu enfrentar o dragão, querendo morrer lutando como um verdadeiro aventureiro. Mesmo sem chances, ele sentiu seu corpo fervendo de emoção e atirou uma pedra no dragão. Zaid, inspirado pela determinação de Rick, mudou sua postura e decidiu lutar. Durante a batalha,
O dragão atacou com suas chamas, mas Aide usou sua habilidade para proteger o grupo. Geral estava quase indo de arrasta. Rick continuou avançando, sendo pressionado pelo dragão. Nesse momento, a habilidade nata de Rick se manifestou, transbordando mana e deixando todos impressionados. Zaid ficou surpreso ao ver Rick nesse estado. Rick ouviu uma voz anunciando o desbloqueio de sua habilidade e decidiu testá-la contra o dragão. Com um único soco, arrancou a cabeça do monstro. O cara realmente ficou muito apelão. Depois disso ele desmaiou de exaustão. Rick acordou dias depois com Honey ao seu lado, que informou que ele havia dormido por uma semana e que seus circuitos mágicos foram destruídos. Ela explicou que estava esperando ele acordar para convidá-lo para seu grupo, o Punho de Orichalco, cujo objetivo era derrotar Kaiser Usapi. Rick ficou espantado ao ouvir que Kaiser realmente existia. Honey voltou atrás sobre sua opinião de que Rick não poderia se tornar aventureiro e disse que ele poderia sim realizar seu sonho. De volta ao presente, Honey parabenizou Rick, dizendo que ele agora era oficialmente um aventureiro qualificado. Rick agradeceu a todos e a si mesmo por nunca ter desistido de seu sonho. Enquanto caminha, Laurot se lembra de quando parabenizou Rick por sua aprovação e explica que logo mais receberá a alta do hospital. Portanto, combinou de sair com Rick para tomar aquela bebida que haviam planejado. Rick, empolgado, pergunta onde Laurot gostaria de ir, e ele diz que gostaria de visitar o local onde Rick mora com seu grupo. Ao ouvir isso, Rick fica surpreso e diz que, se Laurot realmente quiser ir, deve levar o melhor equipamento que possui. Seguindo mais adiante, Laurot finalmente chega ao destino indicado no mapa, mas, ao analisar melhor, percebe que confundiu o endereço com o Castelo Wig, que é o castelo do Lorde Demônio. Ao se encontrar com Rick novamente, ele nota a ausência de monstros no local. Laurot então pergunta a Rick por que precisava estar tão bem equipado. Rick responde que é necessário precaver-se para não acabar em um caixão. Eles seguem até o castelo e são recebidos por Honey, mas Alice também aparece, acidentalmente, lança uma magia de 6º nível em Laurot. Rapidamente, Rick se coloca na frente e rebate a magia, repreendendo Alice por lançar feitiços no castelo. Honey então decide reduzir os custos de alimentação de Alice para cobrir os danos causados. Alice implora para que Honey não tome essa medida drástica. Após controlarem a situação, Honey leva Laurot ao seu quarto de visita. Lá, ele relaxa olhando pela janela e nota um garoto sentado próximo a um depósito. Ele vai até o jovem e, ao vê-lo, reconhece que era o amigo de Rick de quem tanto ouviu falar. Eles se cumprimentam, e Laurot pergunta sobre o armamento que ele está fazendo. Ele explica que é o ultracanhão de chamas número 6, chamado por ele de Patrícia Revisada, e afirma que fazer esse tipo de coisa é uma de suas grandes paixões. Laurot decide testar a arma, mas ao atirar, cai para trás devido ao recuo, que ainda não está ajustado. Surpreso, ele vê seu alvo desaparecer com um potente disparo. Laurot afirma que, se essa arma fosse produzida em massa, mudaria drasticamente as táticas de batalha no mundo. Ele volta ao castelo ainda em choque com o que viu. Espiando uma das salas, Laurot vê um orc lá dentro. Bronston percebe sua presença e o convida a entrar. Ao ver a variedade de livros, Laurot fica surpreso. Bronston explica que aquele local faz parte de seus aposentos privados e também é sua biblioteca, pois se sente mais tranquilo cercado de livros. Laurot percebe que Bronston é muito intelectual e provavelmente um dos mais inteligentes do grupo de Rick. Laurot pergunta se Bronston já leu todos aqueles livros. Bronston responde que leu a maioria, mas que ultimamente não conseguiu ler tanto devido a estar ajudando Rick em seu treinamento. Interessado nos treinos de Rick, Laurot pede para que ele o ensine algo. Vendo o brilho nos olhos de Laurot, Bronston afirma que ele tem a mesma luz nos olhos que Rick tinha. Enquanto isso, Rick pergunta a Missy sobre Laurot e descobre que ele foi para a floresta com Bronston. Rick começa a gritar, chamando Laurot de prepotente. Laurot, por sua vez, recebe um treinamento pesado com bolas de ferro presas às pernas e acaba caindo de um penhasco, aterrissando em um local aparentemente seguro. Ao perceber onde está, nota que está em cima de um monstro que Honey caçou para o jantar. Conversando com Honey, ela nota os pesos de treinamento e Laurot confirma que são obra de Bronston.
Ele explica que foi empurrado ladeira abaixo antes de estar preparado, perdendo o controle e caindo ali. Hannah trata a situação com naturalidade, afirmando que Bronston é o que mais mata Rick entre todos eles. Durante a conversa, Bronston aparece e chama Laurot de volta ao treinamento. Depois, Laurot explica a Rick toda a situação, dizendo que Bronston prometeu pegar leve com ele. Rick afirma que Laurot não deve levar a sério promessas desse tipo feitas por Bronston ou os outros, pois todos os membros do Punho de Orichalco mentem muito sobre isso. No meio da conversa, Alice pede para brincar com Laurot, mas Rick a proíbe, pois ela poderia transformá-lo em cinzas devido à sua força descomunal com magia. Missy culpa Rick por ter convidado um amigo para aquele local perigoso, dizendo que ele já deveria saber como as coisas seriam. Após voltarem ao castelo, Rick leva Laurot para um chá da tarde antes do jantar. Durante a conversa, Laurot pergunta a Rick até onde ele foi com Hannah. Rick deixa claro que não há nada entre eles e se considera um cara sem graça, já com mais de 30 anos. Laurot diz que isso não tem nada a ver, pois ele mesmo tem uma esposa 20 anos mais jovem. Rick parece não acreditar muito, mas Laurot garante que, quando seus sentimentos estiverem alinhados, eles se conectarão. À noite, todos se reúnem para o jantar. Hannah sai para pegar alguns pedidos do pessoal, e Laurot diz a Rick que esse é o momento certo para ajudar Hannah, pois isso vai deixar os dois mais próximos. Rick vai imediatamente ajudá-la. Aproveitando o momento a sós, Laurot pergunta aos outros sobre a habilidade inata de Rick. Bronston explica que é uma habilidade ativada quando certas condições são atendidas, portanto, Rick não consegue controlá-la sozinho. Mesmo assim, Laurot afirma que ter uma habilidade dessas é incrível. Bronston continua explicando que, se ativada, a habilidade de Rick pode superar todos eles. Respondendo às dúvidas de Laurot, Bronston pergunta se ele já ouviu falar das pedras mágicas conhecidas como as 6 joias. Laurot reconhece as lendas de Yamato. Rick reaparece e diz que o objetivo do grupo é derrotar Kaiser Sapias. Bronston explica que as 6 joias abrem o portal para a Espiral da Origem, onde Kaiser Sapias dorme. Essas pedras são ativadas a cada 200 anos, e como estão nesse ciclo, Missy deduz que as pedras estão liberando uma quantidade absurda de magia. Rick pergunta se Laurot tem alguma informação sobre isso e ele diz que não, mas se dispõe a procurar no departamento confidencial. Após isso, Bronston e Rick voltam à guilda para pegar uma missão, mas o recepcionista se nega a deixá-los cumprir uma missão específica, mesmo sendo fácil para eles. Do outro lado da guilda, uma garota observa de longe, confusa ao ver o mestre da guilda se explicando para os aventureiros. Rick nota que a missão exige 2 pessoas de nível A ou superior em um grupo de 4 ou mais, então precisam de mais um aventureiro. O mestre da guilda sugere a uma aventureira chamada Rei que aproveite a oportunidade para se juntar ao grupo. Ela, inicialmente cética, menospreza Bronston, mas o mestre a adverte a tomar cuidado com suas palavras, explicando que Bronston é um exímio aventureiro. Ainda incrédula, Rei se junta ao grupo com tom arrogante. Durante o caminho, Rick explica que estão atrás de uma pedra mágica, e Rei demonstra interesse, mas Rick avisa que é perigoso manusear a pedra sem cuidado, pois pode atrair monstros. Rei garante que pode lidar com qualquer ameaça. No entanto, durante a conversa, um viveiro aparece. Rei, assustada, se esconde atrás de uma árvore. Bronston, calmamente, derrota o monstro com golpes. Rick dá uma zoada com a Rei, dizendo que ela mesma disse ser forte. Momento depois, eles enfrentam outro viver, porém esse é mais forte. Rick manda a garota se afastar e o derrota com um único golpe. No dia seguinte, Rei reflete sobre o dia anterior. O mestre da guilda diz que sempre há problemas quando Rick e seu grupo aparecem. Rei lembra de algo estranho, eles levaram um viver para casa como comida. O mestre explica que o grupo de Rick é considerado o mais forte do continente. Motivada, Rei decide se tornar uma aventureira rank A também. Enquanto isso, Rick e os outros voltam para casa com uma das 6 joias, a Flor Carmesim. Bronston explica que, usando a ressonância da magia da joia, poderão encontrar as outras joias restantes. Alice se oferece para ajudar, mas Missy recusa, temendo que ela destrua o castelo.
Missy mesmo faz o serviço e descobre que a próxima joia está na área de Ractopia, um país famoso por conter vastas áreas selvagens e perigosas. Então eles decidem que esse será o próximo destino de sua missão. Há 4 anos, quando o país ainda era pequeno e coberto pelo deserto, o rei Alexander construiu um coliseu na cidade, onde os torneios passaram a ser realizados. Alexander participava desses torneios vestindo apenas suas roupas simples, mas, mesmo assim, continuou reinando como campeão após vencer mais de 10.000 lutas. Com isso, muitas pessoas de outros continentes começaram a visitá-lo, seja para desafiá-lo ou apenas para assistir às suas lutas. Graças a ele, o reino de Irktopia rapidamente se transformou em um país cheio de vigor. Ao ficar frente a frente com a estátua do rei Alexander, Ashok lamenta nunca ter tido a chance de lutar contra ele. Rick percebe que foi bom eles nunca terem se conhecido, pois, do contrário, Ashok e Alexander poderiam ter destruído todo o reino. Falando mais sobre Irktopia, Han explica que aquele lugar mantém vivas suas origens, levando a luta como um entretenimento puro. Rick percebe que em Irktopia ser um lutador é uma ocupação popular, e as pessoas são chamadas de pugilistas. Ashok, intrigado, comenta que o reino é muito interessante, mas lembra que eles devem focar na razão pela qual vieram até ali. Rick para um cidadão na rua para perguntar algo, mas o homem, ao ver Ashok logo atrás, corre de medo. Eles decidem ir até a prefeitura em busca de informações sobre as 6 joias, mas no caminho encontram um sujeito assediando uma garota. Ashok aborda o homem, e os dois vão para um beco, onde Ashok resolve a situação com um único golpe. O homem se apresenta como Gold e se oferece para responder às perguntas. Ashok mostra-lhe a joia de mana e pergunta se ele já viu uma pedra semelhante. Gold diz ter visto algo parecido em algum lugar, enquanto Milícia diz que também já viu uma pedra similar. Durante a conversa, eles ouvem o anúncio de mais um torneio do Rei dos Punhos, que ocorrerá em 2 meses. Melissa e Gold ficam empolgados, mas Honey, confusa, pergunta sobre o torneio. Gold explica que o torneio do Rei dos Punhos é uma competição de luta para definir o campeão dos pugilistas, e o atual campeão é Ken Wolf, que venceu 3 torneios consecutivos. Gold expressa seu desejo de se tornar um grande campeão como Ken, e Ashok reconhece Ken como alguém realmente forte e capaz. Quando menos esperam, Milícia percebe que a joia que procuram está no cinturão de Ken. O senhor agradece a Ken pelo espetáculo que ele sempre faz antes dos torneios, aumentando o entusiasmo e atraindo mais pessoas. Ken diz que seu único interesse é lutar contra alguém forte, o que o faz se sentir melhor. Rick se aproxima de Ken e pede um momento de seu tempo. Ao ver o grupo entrando repetidamente na academia, o senhor deduz que eles são fãs de Ken e acha desrespeitoso seguirem seu ídolo assim. Rick o corrige, dizendo que são aventureiros em busca de uma certa joia. Ashok, percebendo que Rick está sendo evasivo, assume a liderança e pede a Ken que entregue o cinturão, alegando que a joia nele pertenceu a um membro de seu grupo há muito tempo. Ashok se oferece para trocar por uma joia de valor equivalente, mas o senhor pede para que alguém expulse os intrusos. Ken, no entanto, manda esperar, acreditando na sinceridade de Ashok, mas explica que não pode entregar a joia, pois ela faz parte do cinturão especial para todos de Irktopia. Ken diz que, se Ashok quiser a joia, terá que conquistar o topo do torneio do Rei dos Punhos. Ashok compreende e decide fazer as coisas desse jeito, deixando o local. O senhor se questiona se eles realmente deveriam ter deixado o grupo partir, mas Ken argumenta que, se tivessem agido de outra forma, eles já estariam mortos. Ele nota que Hannah parecia muito confiante, o que indica que ela é muito habilidosa. E quanto a Rick, Ken explica que, mesmo parecendo comum, ele certamente treinou seu corpo a um grau extraordinário. Ainda assim, Ken sente que Rick possui a aura de alguém poderoso, mas aponta que Ashok é o verdadeiro problema. Ashok explica a Rick que eles precisam se tornar pugilistas para participar do torneio do Rei dos Punhos e conquistar o cinturão. Hannah esclarece que, para entrar no torneio, é necessário passar pelas preliminares realizadas no leste e oeste do reino e vencer no bloco em que se classificarem. Ashok decide deixar Rick na Liga Ocidental, enquanto ele ficará com a Liga Oriental. Rick pergunta se Ashok ficará bem sozinho, e ele apresenta Gold como seu guia.
Eles seguem caminhos diferentes, e Hane diz a Rick que ele precisará passar por um teste para se tornar pugilista, que envolve uma batalha simulada com um novato. Rick pergunta se seu oponente é forte, e o orientador afirma que a lutadora em questão é uma novata promissora que venceu todas as lutas preliminares. Ele deixa claro que Rick não precisa vencer, mas sim demonstrar habilidade. A garota aparece, e Rick percebe que se trata de Angélica, uma velha conhecida, que fica assustada ao vê-lo. Enquanto isso, dois senhores assistem à luta na plateia e torcem por Angélica, elogiando sua boa aparência. De volta aos dois, Angélica pergunta o que Rick está fazendo ali, e Rick pergunta o mesmo a ela. Ela se sente azarada por ter que lutar contra o mesmo cara que derrotou seu irmão. Mesmo que seja apenas uma batalha simulada, Angélica afirma que não vai se dar ao luxo de perder. Ela tenta atacá-lo, mas cai no chão, percebendo que isso se deve ao seu nervosismo. Ela decide tentar novamente, mas cai de novo e percebe que é Rick quem está causando isso. Rick explica que desenvolveu essa habilidade nos últimos meses. Analisando o ataque de Rick, Angélica percebe que ele está aplicando rasteiras em uma velocidade muito rápida, de modo que nem mesmo uma cavaleira de segunda classe como ela consegue enxergá-lo. Ela tenta manter distância para se recompor, mas Rick a atinge mesmo assim. Decidido a começar a luta de verdade, Angélica opta por desistir. Após isso, Rick finalmente conquista seu título de pugilista e se prepara para partir. Angélica, no entanto, vai até ele e começa a chorar, sentindo-se humilhada. Rick tenta consolá-la, convidando-a para jantar. Eles vão ao restaurante dos pais de Milícia, onde ela trabalha. Milícia nota a ausência de Ashok e pergunta onde ele está. Rick diz que ele foi participar na Liga Leste. A garota parece ter gostado do nosso grão. De repente, Angélica começa a conversar com Rick, perguntando por que ele quer se tornar um pugilista. Rick diz que pretende vencer o torneio do Rei dos Punhos. Angélica, ao ouvir isso, diz que é como um sonho de criança. Hane pergunta há quanto tempo Angélica é uma pugilista, e ela diz que faz 4 meses, logo após seu teste de rank E. Rick fica surpreso ao ver que ela usa os punhos em vez de uma espada, considerando que ela é uma cavaleira. Angélica responde que tem seus motivos para isso. Rick pergunta se ela também pretende entrar no torneio, e ela confirma, dizendo que está disposta a se esforçar ao máximo para entrar. Rick diz que também se esforçará, pois quer lutar no torneio deste ano. Angélica comenta que, apesar de Rick ser forte, ele não conseguirá alcançar seu objetivo tão facilmente, pois apenas aqueles que vencerem 40 lutas durante o semestre das preliminares poderão participar da competição. Rick explica que já solicitou as 40 lutas em 4 dias, então ainda está dentro do prazo do torneio. Nas lutas preliminares, Rick descobre que seu primeiro oponente é Grit Albert, conhecido por quebrar as regras usando armas durante o combate. Ao se deparar com seu inimigo, Rick nota que Albert não parece ter uma arma, mas ele pega uma pedra de impacto que aumenta a força de seus ataques. Ele tenta atingir Rick, mas acaba torcendo o braço, surpreso com a resistência de Rick. Rick nota que ele estava usando uma pedra de impacto, e então utiliza uma habilidade para gerar uma onda de choque, desorientando Albert sem encostá-lo. Angélica considera essa técnica estranha e impressionante. Enquanto isso, o campeão pensa que o torneio daquele ano será imperdível. À noite, no bairro da Luz Vermelha, um homem convoca o que parece ser um dragão para lutar. Chegamos a mais um final de vídeo. O anime tá muito top, eu já estou ansioso para ver a luta do protagonista contra o campeão, então se você não quer perder nada, já se inscreva no canal, pois quando lançar os próximos episódios eu faço novos recaps desse anime para vocês. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima!